Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje é um dia muito especial, vamos tratar de um assunto muito importante, está muito em alta, muito em voga nos dias atuais. Fala a respeito da teologia coaching. Anteriormente à teologia coaching, nós tivemos a teologia da prosperidade. De tempos em tempos, vamos tendo algumas infiltrações no meio da igreja cristã para fazer com que as pessoas sejam atraídas para ela. Só que no meio desses movimentos, nós temos percebido que ao invés de trazer as pessoas para Cristo, na verdade estão afastando-as de Cristo, porque as pessoas estão vindo aparentemente para Cristo de forma exterior, de forma externa, mas o coração está ficando longe do Criador. Porque compete a nós, através da genuína Palavra de Deus, das Santas Escrituras, um elemento fundamental: renunciar a nós mesmos, tomarmos a cada dia a nossa cruz e seguirmos a Cristo. E hoje nós vamos fazer um breve paralelo se o que a teologia coach tem ensinado tem trago as pessoas para a presença de Cristo verdadeiramente segundo a regra da palavra, das Santas Escrituras, ou se as pessoas têm afastado de Deus em nome supostamente da própria palavra de Deus. E eu quero trazer um texto aqui, em 1 Timóteo, vamos lá, 1 Timóteo no capítulo 6 e a partir do versículo 7 diz assim: porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento, e com que nos cobrirmos, estejamos com isto contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor do dinheiro é raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Depois nós vamos lá para 2 Timóteo. 2 Timóteo, no capítulo 3, diz assim: tendo aparência, capítulo 3 e verso 5, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afasta-te. Aqui está dizendo que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e a mãe, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Este dia, meditando, tendo um devocional, eu tive um impacto muito grande observando como as pessoas têm se tornado cristãos nominais. O que é um cristão nominal? Ele tem a aparência de servo de Deus, mas o coração dele está distante. Ele tem recebido ensinamentos, supostamente sendo da palavra de Deus, mas são ensinamentos que contêm fragmentos da verdade e que, na verdade, não é o que a palavra de Deus quer dizer para ele.
Em voga hoje nós temos, em alta hoje temos o Evangelho Coach. Quero dizer para vocês aqui, a teologia coach é um processo de autoaperfeiçoamento a fim de encontrar sucessos econômicos, emocionais e psicológicos. Enquanto o Evangelho fornece paz mesmo nas dores e nas dificuldades. Ou seja, eles pegaram algo que para o humanismo existem os pontos favoráveis, positivos, introduziram dentro da palavra de Deus. Sabe como é que eles estão fazendo para anular a palavra de Deus? Dizendo que nós precisamos andar com pessoas melhores do que nós. Se nós andarmos com pessoas piores do que nós seremos pessoas desprezíveis. Isso vai e bate frontalmente com a palavra de Deus. Vejam só que Jesus, ele veio para os doentes, para os desprezados, para aqueles que eram e são considerados como nada para a sociedade. Como é que hoje, em pleno século XXI, nós podemos nos dizer cristãos e professarmos uma teologia coach que diz que nós só podemos andar com pessoas que são melhores do que nós? Eles começaram a usar termos de colheita, a semente é assim, você vai colher. Olha só, meus irmãos, isso tem destruído não a eficácia das Escrituras na vida das pessoas, mas tem destruído o sentido de ser cristão genuinamente. Porque o cristão genuíno, vejam só, os 2 maiores mandamentos, o resumo dos 10 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo, amar o teu próximo como a ti mesmo. Se você tem que amar o seu próximo como a ti mesmo, independente de quem seja, em qual situação ele esteja, é um mandamento de Cristo, ele resumiu o decálogo nesses 2. Como é que eu vou desprezar? Como é que eu não posso andar? Como é que eu não vou me associar às pessoas que aparentemente são inferiores a mim por causa de problemas psicológicos, problemas sociais, problemas existenciais? Imagina que isto é uma arma do adversário para os dias atuais, para desfazer o poder da palavra de Deus transformadora e regeneradora na vida das pessoas. Sabe como acontece a apostasia nos dias atuais? Nós interpretávamos que a apostasia é quando a pessoa deixava de acreditar na existência de Deus, na justiça de Deus, um Deus justo, um Deus santo, um Deus maravilhoso que criou todas as coisas, mas não é. É quando as pessoas deixam de seguir a verdade da palavra. Eles pegam princípios, fragmentos, pedaços da verdade e concluem e levam aquilo para o lado ruim, para o lado mau, enganoso. E porque as pessoas hoje têm ânsia de sucesso, têm ânsia de serem bem-sucedidas aos olhos do mundo, eles estão fazendo de tudo, de tudo. O que mais se vê hoje nas plataformas são pessoas que pregam a autorrealização pessoal. São pessoas que pregam uma autoestima. E é uma coisa tão interessante isto, que eu, estudando esses dias, eu descobri que essa questão da autoestima, ela faz parte de uma parte da psicologia. Um homem criou a questão da autoestima dentro da psicologia em meados dos anos 50, e hoje nunca esteve tão em alta, tão em voga essa questão da autoestima. Que fulano de tal é a princesa de Jesus, que o fulano de tal é o príncipe de Jesus,
que as pessoas são extremamente importantes, são extremamente especiais, quando na verdade, meus irmãos, nós somos indignos. Nós somos indignos, nós somos pó diante daquele que nos criou. Nós viemos de uma descendência caída, desde o jardim do Éden, desde a queda do homem, de tal forma que Jesus precisou vir desfazer-se da sua glória na eternidade, porque não havia um justo e um sequer. Ele despiu-se da sua glória e teve que vir em forma de homem, se humilhar até a morte de cruz, para resgatar e regenerar aqueles que verdadeiramente querem segui-lo. Vivemos dias tão críticos, mas proféticos, porque a palavra diz que nos últimos dias, se os tempos não fossem abreviados, até os escolhidos seriam enganados. Tamanho é a operação do erro. Tamanha a operação do erro e da mentira e do engano. Cada ser humano hoje está sendo tratado como um pequeno Deus. O mundo está girando em torno das pessoas. Imaginem só a essência da verdadeira e da santa palavra de Deus, das santas escrituras. Tudo diz respeito à santidade, à justiça de Deus, aos seus atributos que são eternos e imutáveis. E pegamos agora esta glória efêmera dos homens, nesses dias abomináveis que estamos vivendo, cada um com sua interpretação, cada um seguindo os ensinamentos que agradam o seu coração, o seu ego, e a palavra de Deus ficando à parte. Por isso as famílias estão sendo destruídas, por isso a fé das pessoas estão sendo destruídas. Mas eu te convido nesta noite a voltar para a presença de Cristo, porque o Evangelho de Cristo não é uma instituição. O Evangelho que traz as boas novas da salvação não é uma instituição, não é uma religião. É uma nova forma de vida, quando o homem reconhece que ele é um pobre, miserável e decadente pecador, condenado à morte eterna, mas por causa do sacrifício perfeito, eterno e vicário de Cristo, ele arrepende-se dos seus pecados. Agora eu não quero viver mais segundo os cursos deste mundo, segundo aquilo que o mundo exige de mim, mas eu quero renunciar a mim mesmo, tomar a cada dia minha cruz para servir a Cristo. É uma palavra simples, mas profunda. Eu ainda vou vir em outras vezes aprofundando sobre essa questão da teologia cult, que perversamente tem destruído os princípios e todo o fundamento da palavra de Deus no mundo cristão. Lá no livro de Atos fala que aqueles que tinham em abundância não permitiam que aqueles que não tinham nada, aqueles que tinham recursos limitados, não deixavam que eles passassem necessidades. Então quem tinha abundância distribuía com os que não tinham. E toda a igreja crescia, estava junta na comunhão diante da presença de Deus. Hoje é o contrário, as pessoas têm muito e querem andar só com quem tem muito. E quem tem pouco ou tem nada, morre às línguas. Já viram isso? É o oposto daquilo que Cristo manda. São os meus votos, incluindo a mim em primeiro lugar, que nós venhamos despertar a tempo, porque são dias difíceis que nós vivemos. Que Cristo Jesus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, a sua mente, que Ele venha te curar de dentro para fora, que venham cair as escamas dos seus olhos, os comichões do ouvido, porque a função do adversário
é transformar-se em anjo, transfigurar-se em anjo de luz, como se ele fosse uma coisa boa, para que as pessoas acreditem naquilo que ele faz e naquilo que ele faz para seduzir as nações. Que sejamos o remanescente fiel desses dias finais, meus irmãos. E esse é o desejo e os votos do meu coração. Eu peço a você encarecidamente, se você veio comigo até aqui, que você possa contribuir com seu joinha, com seu like, para que nós possamos divulgar a palavra de Deus de forma simples, humilde, mas verdadeiramente fiel àquilo que está contigo aqui, sem acréscimos e sem decréscimos. São os meus votos neste dia. Deus ricamente te abençoe e até a próxima.